Salve, família Palmeiras! Hoje a gente vem com um conteúdo bem quente, trazendo as últimas movimentações e as informações mais recentes do nosso Verdão, porque o mercado não para e a torcida também não. E o assunto que está pegando fogo é a situação do Danilo, aquele volante que já conhece muito bem o clube e que, de certa forma, parece estar rondando o Palmeiras de novo, como se fosse uma daquelas histórias que se repetem no futebol, mas com um tempero a mais, porque agora tem todo um cenário diferente por trás. A gente sabe que o Botafogo está passando por um momento delicado, precisando ajustar contas, e isso acaba abrindo espaço para uma janela de oportunidade que, sinceramente, o Palmeiras poderia aproveitar, principalmente porque o elenco ainda pede reforços em algumas posições-chave. E aí, rapaziada, para quem acompanha o cenário, já teve informação de que o Flamengo poderia fazer uma investida no Danilo. E isso automaticamente acende um alerta no torcedor palmeirense. Por que o Palmeiras não tenta entrar nessa disputa? Por que não buscar um jogador que já conhece o clube, que já se adaptou ao futebol brasileiro e que já mostrou que pode ser importante dentro do elenco? A situação do Botafogo não é simples. O clube está tendo que abrir mão de vários nomes e o Danilo, que já foi alvo de interesse do Verdão em outras oportunidades, acabou ficando muito próximo de voltar. A gente lembra daquela história dos direitos de imagem atrasados, da pressão, do quase acontecendo, e no fim das contas, não deu certo. Mas agora, com o cenário mais claro e com a necessidade real do Palmeiras, a pergunta volta com força: por que não tentar de novo? E a coisa ficou ainda mais intensa quando surgiu a informação de que, recentemente, o Danilo esteve muito perto do Palmeiras. E olha que isso não é qualquer coisa. Porque o Botafogo chegou a dever 60 dias de direitos de imagem para ele. E no futebol, vocês sabem, essas situações fazem diferença, mexem com a cabeça do jogador, com a relação com o clube, com o foco. Aquele tipo de problema que, quando se resolve, pode até parecer pequeno, mas muda tudo. A gente chegou a comentar que, quase no fim, no famoso 45 do segundo tempo, o Botafogo acabou depositando e a negociação não foi adiante porque o Danilo já estava certo com o Palmeiras. É aquele tipo de história que, se fosse filme, a gente até duvidaria. Mas no futebol é assim mesmo. Tem momentos em que tudo está encaminhado e, de repente, o destino muda por detalhes. Agora, com o Botafogo precisando se desfazer de peças e com o Palmeiras buscando reforços, a chance de o Danilo voltar ganha ainda mais força. E é aí que a gente precisa refletir sobre o que realmente faz sentido para o Verdão. O Palmeiras precisa de volante, isso é fato. E o Danilo é um jogador que, mesmo não sendo primeiro volante de origem, se especializou nessa função com o tempo, principalmente na passagem pelo Palmeiras, onde ele foi se adaptando, evoluindo, se tornando um jogador mais completo. E o que chama a atenção é que ele não é só um volante de marcação. Ele tem qualidade técnica, visão de jogo, e consegue fazer o meio de campo funcionar com mais intensidade e mais consistência. O curioso é que muita gente parece preferir apostar em nomes que vêm de fora, de lugares menos conhecidos, como aquele jogador vindo da Escócia, por exemplo, que a torcida nem sabe muito bem o que esperar. E eu quero deixar claro que eu apoio qualquer jogador que veste a camisa do Palmeiras, porque, acima de tudo, a gente tem que respeitar e torcer pelo time. Mas a questão é outra. Será que é inteligente continuar fazendo experimentos quando existe a chance de trazer alguém que já provou que funciona? O Danilo já conhece o clube, já sabe como é a pressão. Já sabe o que o torcedor espera e, principalmente, já mostrou que pode dar conta do recado. Então, por que insistir no incerto quando você tem o certo à disposição?
E isso é ainda mais relevante quando a gente pensa na necessidade do Palmeiras de montar um elenco forte e equilibrado, sem depender só de apostas. O time precisa de jogadores que tragam segurança, que sejam referências dentro de campo, que não tenham medo de assumir responsabilidade. E o Danilo é exatamente esse tipo de jogador. Ele não é aquele cara que foge de jogo grande, não é um jogador que se esconde. Pelo contrário, ele tem presença, tem personalidade e, mesmo com as lesões que atrapalharam em alguns momentos, ele tem qualidade para ser o homem do meio de campo que o Palmeiras precisa. E o mais interessante é que ele não é apenas volante. O Danilo tem a capacidade de atuar como um 8, de chegar mais à frente e até de desempenhar funções mais ofensivas, como um 10. Porque ele já jogou nessa posição quando era mais jovem. Isso mostra que ele é um jogador versátil, que pode se adaptar a diferentes esquemas e necessidades. E no futebol moderno, isso vale ouro. A gente sabe que o Abel gosta de ter opções, gosta de ter um elenco com jogadores que possam ser usados de diferentes maneiras. Então, se o Palmeiras realmente está pensando em reforçar o meio, faz todo sentido olhar para alguém que já conhece o clube e que tem esse perfil completo. Agora, eu quero que vocês pensem comigo. O Palmeiras tem um elenco muito qualificado, com peças que elevam o nível do time, mas a gente também sabe que a consistência tem faltado. A gente teve momentos de brilho, principalmente em 2022, quando o Palmeiras jogava um futebol que dava gosto de ver, com intensidade, com domínio, com jogo bem construído. Depois, com o tempo, algumas peças mudaram, algumas escolhas foram feitas e o time acabou perdendo um pouco dessa identidade. Não que o clube tenha deixado de ser forte, mas a forma como o time joga mudou. E aí vem a pergunta: será que a solução não é trazer de volta aquele tipo de jogador que entende a alma do clube e que pode ajudar a recuperar o estilo? E é aí que a conversa sobre Danilo se mistura com a questão de estilo de jogo. Porque se o Palmeiras quer voltar a jogar bola no chão, com intensidade, com transição rápida, com pressão alta, ele precisa de jogadores que entendam isso e que consigam executar. E o Danilo é um jogador que pode contribuir muito para isso, porque ele tem capacidade de organizar o meio, de dar saída com qualidade e de ajudar na proteção da defesa. O time precisa parar de rifar bola, parar de se esconder e voltar a ter coragem para jogar. A gente já viu que o elenco tem qualidade para isso. Só falta voltar a acreditar e a colocar em prática. E não é só sobre o Danilo. Porque o mercado também tem outras movimentações interessantes. Por exemplo, o caso do Rafael Veiga, que parece estar próximo de um empréstimo para o América do México. A situação ainda não está definida como definitiva, mas a tendência é que seja um empréstimo com opção de compra e o América pagaria o salário. Isso é importante porque, para o Palmeiras, significa abrir espaço e também pensar em reorganizar o meio de campo com novas opções. O Veiga sempre foi um jogador importante, mas o momento é de avaliar o que é melhor para o clube e para o jogador. Enquanto isso, no cenário de contratações, tem também a situação do Nino, que deu uma animada na diretoria. O zagueiro do Zenit trocou de empresários, e isso pode facilitar bastante uma negociação que antes estava travada. A mudança de agência pode ser um indicativo de que o negócio ainda pode acontecer nesta janela, mesmo que não seja garantido. O Palmeiras tem expectativa, e isso já é um sinal positivo. O Nino se reapresentou no Zenit, está em pré-temporada, cumprindo o contrato, mas a possibilidade de vir para o Brasil ainda existe. E no meio de tudo isso, o Palmeiras segue trabalhando, se preparando para o jogo de sábado contra o São Paulo, na Arena Barueri.
O time tem se preparado bem e o Abel deve usar força máxima, com retornos importantes como o do Vitor Roque, do Felipe Anderson e do Andréas. E a expectativa é que o Palmeiras volte a jogar bola, porque o torcedor já cansou de ver o time apenas segurando o resultado, sem protagonismo, sem aquela postura de dominância que a gente conhece. E a gente também viu o Flamengo jogando contra o Vasco, e apesar do placar apertado, o time carioca dominou a partida, com muitas finalizações e um futebol mais consistente. Isso mostra que o Flamengo já está alinhado com o estilo que o Abel quer implementar. E isso deixa claro que o Palmeiras precisa se mexer, porque a concorrência está forte e não espera. O Palmeiras tem que aproveitar as oportunidades, olhar para dentro, valorizar o que já funcionou e não ficar fazendo experiência demais. O Danilo é um jogador que tem história no clube, conhece o ambiente, conhece o futebol brasileiro e tem capacidade de ser uma peça fundamental no meio de campo. Agora é com a diretoria. Vai tentar de novo ou vai deixar passar mais uma chance? E agora, família Palmeiras? A gente entra na segunda parte desse assunto que não sai da cabeça da torcida. O que realmente vai acontecer com o meio de campo e com as decisões do clube para reforçar o elenco? Porque a janela está viva, as possibilidades estão aí, e o Palmeiras precisa tomar decisões com coragem e com inteligência, sem ficar só olhando para o mercado e esperando que alguma coisa milagrosa aconteça. A gente tem que entender que o futebol é feito de escolhas e o Verdão precisa escolher o caminho que mais faz sentido para o time e para o projeto. Se a ideia é voltar a ser um time que joga bola de verdade, que domina as partidas, que impõe ritmo e que não tem medo de jogar, então o clube tem que contratar jogadores que tenham esse perfil. E não só aqueles que parecem promissores no papel. E quando a gente fala disso, inevitavelmente aparece o nome do Fabinho, que também está sendo ventilado como possibilidade para o Palmeiras no meio da temporada. O Grêmio, por exemplo, tem interesse no jogador, e isso mostra que a concorrência é real. O Fabinho ainda não definiu o futuro, está tratando com calma e pensando no que é melhor para ele e para a família. E isso é importante, porque o jogador precisa estar confortável e confiante para assumir um desafio grande como o Palmeiras. Ele é um jogador que chega e veste a camisa, e isso é uma característica que a torcida valoriza muito. Não é um cara que foge de responsabilidade, não é um jogador que se esconde em jogo grande. Ele tem personalidade. E isso é essencial em um clube como o Palmeiras, que vive de pressão e de cobranças. Mas se a gente voltar a olhar para o Danilo, dá para perceber que ele tem algo que é difícil de encontrar no mercado: experiência no clube e no futebol brasileiro, além de um entendimento claro do que o Palmeiras precisa. E isso faz toda a diferença. O futebol brasileiro é diferente de qualquer outro. Tem intensidade, tem pressão. Tem jogo físico, tem torcida, tem clima, tem viagens. Um jogador que já passou por tudo isso, que já vivenciou o ambiente e que sabe como se portar dentro de campo, tem uma vantagem enorme. O Danilo tem essa vantagem. Então, quando o Palmeiras tem a chance de trazer alguém assim, a pergunta é: por que não aproveitar? E a torcida, como sempre, está ligada em tudo. A gente sabe que o torcedor do Palmeiras não aceita qualquer coisa. Se o time entra em campo e não joga, a cobrança vem forte. E a torcida tem razão, porque o Palmeiras tem história de futebol de qualidade, de time que domina e que impõe respeito.
A gente não quer ver o time rindo, tropeçando ou se escondendo. A gente quer ver o Palmeiras jogar com alegria, com coragem, com intensidade. E isso passa por ter jogadores que entendam o jogo, que saibam a importância de cada passe, de cada movimentação, de cada marcação. Agora, entrando no que realmente importa para o jogo de sábado, a expectativa é que o Abel coloque força máxima e que o time jogue com personalidade. O clássico contra o São Paulo é sempre um jogo que mexe com tudo, com a torcida, com a confiança, com a moral do elenco. E é exatamente esse tipo de jogo que a gente precisa ganhar para dar um sinal de que o Palmeiras está voltando a ser o Palmeiras de antes. Não adianta ganhar de time pequeno e se perder quando a pressão aparece. O Palmeiras tem que mostrar que tem fibra, que tem coragem, que tem técnica e que sabe impor o jogo. E se a gente pensar na preparação, o Palmeiras tem alguns retornos importantes, como o Vitor Roque, o Felipe Anderson e o Andrias. Esses jogadores podem dar uma cara diferente ao time, principalmente pelo potencial técnico e pela capacidade de criar jogadas. E isso é essencial. Porque o Palmeiras tem que parar de jogar no automático, parar de só correr atrás da bola e voltar a pensar o jogo. O Abel tem uma missão grande, porque ele precisa ajustar a equipe, encontrar o equilíbrio e fazer com que o time volte a ser agressivo, mas com inteligência. E falando em inteligência, a gente precisa lembrar também que o futebol não é só sobre o que acontece dentro de campo, mas também sobre o que acontece nos bastidores. E os bastidores do Palmeiras têm sido bem movimentados, com negociações, conversas e aquela pressão típica de uma diretoria que sabe que a torcida quer resultado. O Palmeiras precisa agir com rapidez, porque o mercado não espera. Se você deixa uma oportunidade passar, pode ser que ela nunca mais volte. E no futebol, oportunidade é tudo. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. A última semana trouxe à luz uma bomba que promete abalar os bastidores do futebol sul-americano. A Conmebol, em um movimento surpreendente, divulgou áudios que sugerem uma possível manipulação de resultados envolvendo o Flamengo na Libertadores. As gravações, que circulam agora entre clubes e jornalistas esportivos, levantam suspeitas sobre o que teria acontecido nos momentos decisivos da competição continental. Embora os detalhes completos ainda não tenham sido oficialmente confirmados, a repercussão já é gigantesca. Nos corredores da presidência do Palmeiras, a reação não poderia ser outra: descrença misturada com uma raiva palpável. Dirigentes ouvidos em off dizem que se sentem traídos e exigem uma investigação aprofundada da entidade máxima do futebol sul-americano. A situação ganhou contornos dramáticos porque envolve justamente o duelo que definiu a Libertadores de 2025. O Flamengo, que conquistou o título com um gol solitário, agora se vê sob a sombra de questionamentos que poderiam manchar a vitória histórica. Especialistas em regulação esportiva apontam que a divulgação desses áudios é apenas o começo de um processo que pode se arrastar por meses. Há quem acredite que, se as suspeitas se confirmarem, o impacto será enorme. Multas pesadas, exclusão de competições futuras e uma revisão do resultado final não estão descartados. O Flamengo, até o momento, não se pronunciou oficialmente. Mas fontes internas afirmam que a diretoria está preparando uma defesa robusta, alegando que os áudios podem ter sido manipulados ou interpretados fora de contexto.
A imprensa esportiva já começou a especular sobre possíveis desdobramentos, investigações internas na CONMEBOL, depoimentos de jogadores e membros da comissão técnica e até mesmo a pressão de torcidas organizadas nas redes sociais. A rivalidade entre Flamengo e Palmeiras, já acirrada dentro de campo, agora ganha um ingrediente explosivo fora dele. Há rumores de que reuniões emergenciais entre dirigentes e advogados estão sendo realizadas para definir estratégias jurídicas, enquanto analistas de futebol debatem se o episódio poderá abalar a credibilidade da competição mais importante da América do Sul. No meio desse turbilhão, uma certeza parece emergir. O futebol brasileiro está prestes a viver momentos de tensão inéditos, entre torcedores indignados, dirigentes furiosos e áudios polêmicos. A Libertadores de 2025, que já era lembrada pelo equilíbrio e emoção da final, agora pode se tornar um caso emblemático de controvérsia e especulação. Resta saber como a CONMEBOL conduzirá o caso e, mais importante, se algum dia a verdade completa será revelada. Até lá, as conversas nos bastidores continuam e a torcida brasileira observa, entre a curiosidade e a incredulidade, o desenrolar desse possível escândalo. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!